E muitas pessoas pensam que a nossa vida, assim, por exemplo, a minha, da Carol, por estarmos aqui na TV, estarmos assim à frente de trabalhos, com cargos de liderança, às vezes elas tornam-se fáceis, essas nossas vidas, mas não. Algumas dificuldades, elas são apresentadas e é o desafio, por exemplo, para nós, os que somos os líderes, assim também para aqueles que não têm essa posição de liderança. Porque muitas pessoas invejam o ter o microfone na mão. Como diz o pastor Márcio, ter o microfone na mão é a menor parte do ministério. A maior parte do ministério é aquela que a gente investe na vida dos irmãos, anonimamente, vamos dizer assim, sigilosamente, secretamente, porque nós estamos tratando de problemas direto das pessoas. E aqui esse texto que eu quero compartilhar aí com você, que está em Atos capítulo 9, versículos 36 ao 43, nós aprendemos algumas coisas muito bacanas. E eu quero ler aqui esse primeiro versículo que diz assim: em Jope havia uma discípula chamada Tábita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Aí aqui o texto continua nos dizendo que ela ficou doente e morreu. E aí até que as pessoas foram, choraram, as pessoas clamaram ali pela ida de Pedro ali para orar por ela. E então Pedro foi, orou, viu os vestidos que ela fazia, ao trabalho das suas mãos, a sua ação social também. Mas mais do que isso, ele viu vidas transformadas por causa daquela anônima no reino de Deus, vamos dizer assim. Então, a gente aprende algumas coisas aqui, meus queridos irmãos, com esse texto. Tábita, ou Dorcas, era discípula de Jesus. Quem não serve, não serve. Ou seja, para você começar a servir alguém, você precisa ser um discípulo de Jesus. O mundo, quando ouve essa palavra, servir, normalmente já traz aquela ideia de ser subjugado, aquela ideia de escravidão, aquela ideia de estar por baixo, aquela ideia de que não cresce, que perde oportunidades. E ser discípulo de Cristo é exatamente quando nós colocamos a nossa fé em ação. É quando nós entendemos que no reino de Deus, o maior é o que serve. Aqui essa mulher, ela entendeu essa realidade. E ela, se você for ver aí no versículo 39, olha só que legal. Pedro foi com eles e quando chegou, foi levado para o quarto no andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhes os vestidos e as roupas que Dorcas tinham feito quando ainda estava com elas. Olha só, ela era uma servidora e servia com amor. Ela talvez não fazia para estabelecer ali a sua costura, as suas linhas, como se fosse uma grife. Não, ela queria atender, aqui olha só o perfil, eram as viúvas. Mulheres que talvez perderam ali a sua força de trabalho, que era o marido, a forma de entrar os rendimentos dentro de casa, que eram seus maridos, e ali então ela se dedicou com o seu dom e com o seu talento a servir essas viúvas em amor. Então, nós precisamos nos atentar para servir e fazer tudo o que temos que fazer com uma única motivação. O que é motivação? É ação por um motivo. E o motivo para a gente viver, para a gente existir, estar nessa sociedade, tem que ser o amor. Nós precisamos servir o outro em amor. Precisamos deixar de ser egoístas, egocentristas, para servirmos mais o próximo, estendermos as mãos ao necessitado. E quando a gente olha aqui essa mulher também, nós vamos ver que pelo fato das pessoas no seu velório chorarem ali, isso pode ser um aferidor de muitas coisas. Nos Estados Unidos, um homem chamado Glenn Wolfe, ele morreu com 88 anos. Ele se casou por 19 vezes. E o seu casamento mais longo durou 7 anos,
o mais curto, 19 dias. Ele gerou mais, eu não me lembro aqui o número exato, mas ele gerou 20 filhos, teve 40 netos, mais 19 bisnetos. Você sabe com quanto que ele morreu em dinheiro? $430. E isso não dava para pagar nem as despesas do seu funeral. Sabe quantas pessoas que tinha ali no seu velório? Ninguém. Por quê? Talvez essa busca de uma satisfação pessoal, ele feriu mais pessoas do que propriamente tenha alcançado outras. Talvez ele provocou tanta ira, a ira de tantas mulheres, talvez por essa troca dos filhos, por essa instabilidade, que ele perdeu a sua credibilidade. Servir a Cristo em amor, talvez nos leve a pensar que um dos aferidores aí seja o dia do nosso velório. Será que nós seremos aqueles que trarão soluções ou aqueles que durante a vida só causou problemas? Por isso que quem não serve, não serve. Então, para você que está em casa, pense exatamente sobre isso. Nos versículos 40 e 41, nós vamos aprender que ela foi ressuscitada por Deus. Mas qual o objetivo dela ter sido ressuscitada por Deus? Era tão valioso, tão sincero, tão amoroso aquilo que ela fazia, que Deus então resolveu dar essa nova oportunidade a ela para nos ensinar. A oportunidade propriamente talvez não tenha sido para ela, porque imagina, ela ia estar com o pai, mas ela voltou para estar nesse mundo de desigualdades e ainda assim Deus nos dá uma oportunidade. Então, talvez eu não terei uma outra oportunidade. Você talvez não terá uma outra oportunidade, mas eu não tenho dúvidas que o hoje que nós não temos mais o ontem e ainda não temos o amanhã, nós só temos o hoje. Que façamos tudo com esse amor para servir quem está à nossa volta, porque afinal de contas, quem não serve, não serve. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.